Bom dia, pessoal. Então, vou apresentar o Dr. João Paulo Becker Lotufo. Ele vai dar para a gente a aula de tabagismo, uma doença pediátrica que causa doença na criança e no adulto, trazendo as novidades a respeito. O Dr. João Paulo é doutor em pediatria pela Universidade de São Paulo, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria nas ações de combate ao álcool, tabaco e drogas, responsável pelo Núcleo de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes na SPSP, membro da Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação Médica Brasileira, diretor clínico do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto antitabágico do HU USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô e Doutores da Saúde, projeto de prevenção de drogas no ensino fundamental e médio. Então, é com muita honra que eu apresento o Dr. João. Bom dia, eu agradeço essa oportunidade. Não é muito comum um pediatra vir falar para os clínicos, né? Geralmente é o contrário, mas não me preocupa o baixo quórum de presença, que é a primeira vez que eu fui falar de tabagismo no Congresso de Pediatria em Natal, eu convidei o José Rosenberg, que era uma sumidade no assunto. Ele já tinha 88 anos, acho, e foi até Natal falar para a gente. Tinham 4 pediatras na sala. E hoje, no último Congresso de Pediatria, nós falamos lá do cigarro eletrônico, tinham 400 pessoas, né? Quer dizer, nós conseguimos, dentro da pediatria, colocar esse assunto em pauta. Bom, deixa eu contar um pouquinho a história. A minha história nessa história do tabagismo. Eu fiz pneumopediatria e, na verdade, esse é um cartaz que eu vi num congresso europeu no ERS, onde havia um grupo que estava tornando os hospitais da Europa ambiente livre do tabaco. Esse grupo, isso foi em 2000, ano 2000. E aí eu trouxe esse material para cá. Esse congresso europeu eu frequentei uma reunião na Índia, e a gente tem uma ideia aqui, que lá tem essa gúxica, esse doce, que a criança de 6 anos já masca a gúxica com nicotina, para você ter uma ideia. E, na verdade, nós trouxemos esse projeto para cá e, junto, na época, estava havendo aí a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para controle do tabaco. Então, juntamos as duas coisas. Esses são os itens que o Brasil cumpriu, todos eles, né? O Brasil é uma sumidade na luta da AIDS e na luta antitabágica, né? Como exemplo no mundo. E, na verdade, aqui tornamos o Hospital Universitário ambiente livre do tabaco em 2005. Foi uma luta aqui, na verdade, o secretário de Saúde dando um prêmio, um selo que a gente inventou lá no Cratod, tá? E aqui é a primeira escola que recebeu o selo, tornando a ambiente livre do tabaco. E aí nós fizemos o fumódromo aqui na frente e depois jogamos o fumódromo lá para o canto, né? Se bem que hoje isso caiu um pouco, né? Do lado do Marelas ali o pessoal fuma tal, e a gente não consegue trabalhar com a SWAT nossa aqui para combater isso daí. Bom, só que o cigarro continua, né? Quer dizer, a propaganda indireta continua. Isso aqui é um carro fazendo a propaganda de cigarro eletrônico numa parada gay aqui em São Paulo, né? E o álcool também é um problema. Então, o primeiro livro que eu fiz foi Tabagismo, uma doença pediátrica. Depois eu comecei a atender como alcoólico no consultório, o álcool entrou nessa história, e depois eu comecei a atender surto psicótico em adolescente por uso de maconha. Então, a maconha também entrou nessa história. O nosso livro hoje é Álcool, Tabaco e Maconha, Drogas Pediátricas, tá? Esse é um gráfico antigo de um trabalho em inglês, onde mostra que os médicos que não fumavam viveram, em média, 10 anos a mais do que os médicos que fumavam. E aqui mostra que, em qualquer momento da vida, é interessante você parar de fumar. Você tem uma melhora em qualquer faixa etária. Ontem mesmo, no grupo antitabágico, havia uma senhora de 75 anos que veio parar de fumar, né?
ela está com problema cardíaco, etc. e tal, e aí estamos orientando, vamos ver se ela consegue. A importância desse tema de drogas é o seguinte, veja, 150 mil pessoas morrem relacionadas ao cigarro por ano. O álcool, 100 mil. Só essas duas drogas já dão 250 mil mortes. Em um ano, o coronavírus tinha dado aqui 220 mil mortes, né? Depois chegamos aí a 700 mil e tal. Mas só comparando que o número de mortes por droga é muito semelhante ao número de mortes por coronavírus. Então, achei isso impressionante. Esse é um trabalho nosso aqui em 10 escolas, aqui no tempo que a USP ainda patrocinava alguma coisa científica, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Então, nós trabalhamos em 10 escolas e vimos aqui a iniciação de cigarro. Então, esse colorido aqui, você tem aqui 10 anos, 11, 12 até 18. Então, a gente que vê 13, 14, é o pulo do gato aqui, mas você já tem gente fumando aqui aos 10 anos de idade. 25% experimentaram cigarro. Isso é experimentação de cigarro. Mas o roxo aqui é aquele que já fuma todo dia. Então, já é o cara que já tem uma certa dependência. A maconha, 20%. E você tem aqui aquele que usa maconha todo dia. Então, a maconha, 20%, o cigarro, 25%, está muito perto, né? O álcool, 60% experimentou o álcool antes dos 18, e o pulo do gato é 13, 14 e 15. Né? E o crack, 11%. Tá? Então, isso, 10% o crack. Então, isso é a situação dos nossos jovens. E aqui os trabalhos mostram aí que o pediatra tem uma posição única para ajudar os pacientes e suas famílias com prevenção e tratamento. Isso que nós estamos tentando impor aqui no nosso consultório pediátrico, quando os residentes têm que fazer o que a gente chama de aconselhamento breve durante a consulta. Tá? O jovem diz o seguinte: fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Né? E todo mundo que fumou falou isso aqui, e estão no ambulatório fumando há 50 anos. Né? Mas isso aqui me chamou a atenção. Em 2009 eu escutei isso aqui: espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é a menor das minhas preocupações. Cigarro é a primeira causa de morte evitável no mundo. Né? Gostaria que meu filho não usasse drogas, mas estou feliz por ser apenas maconha. Né? Os pais não conhecem o efeito nocivo da maconha. E hoje escutei, estou feliz porque é apenas cigarro eletrônico. Né? Então, esse é... Qual é o problema da experimentação precoce de droga? Todo mundo sabe que o cérebro se desenvolve até os 21, um pouquinho até os 25. Né? Quando eu dou aula nas escolas, eu falo, vocês ainda têm mais uma chance e tal. Né? 21 a 25 ainda tem uma certa desenvolvimento cerebral. Qualquer droga iniciada antes da formação do cérebro, a chance de dependência é maior e os problemas são maiores. Então, pelo menos, a gente tem que conseguir retardar a experimentação de droga. Né? Bom, o tabagismo, você tem uma turma que é fraca, dependente. Por exemplo, uma moça fumava 8 cigarros por dia. Eu falei, poxa, você não tem uma dependência forte? Tá? Ela não voltou mais no consultório, e andando pela USP, encontrei a moça lá do outro lado da rua, ela gritou: doutor João Paulo, parei de fumar. E eu falei, ué, como é que você parou? Ela falou, eu achava que eu era dependente. O senhor falou que eu não era, então eu parei. Quer dizer, é ridículo, mas é o fraco dependente. Ele para com qualquer coisa que ele quiser. E a maioria é médio dependente. E você tem o forte e o fortíssimo dependente. Nós temos aqui uma empregada de uma enfermeira que fumava 80 cigarros por dia, e nós já chegamos a ter 100 cigarros por dia. São 5 maços por dia. Né? Isso aqui o Ferguson todo mundo conhece. Quanto tempo do acordar até o primeiro cigarro, você dá uma notinha. Quantos cigarros você fuma, você dá uma notinha. Soma as duas, você vai ver se o cara é fraco, médio ou forte dependente. Tá? Esse é um trabalho que nós fizemos aqui para ver tabagismo passivo. Então, é um trabalho já antigo, mas eu dei bastante entrevista essa semana por causa disso, porque saiu um trabalho de Israel recente dizendo que você fumar no terraço do apartamento ou fora da sua casa, o nível de nicotina nas crianças não muda muito.
Então, isso é a dosagem de cotinina urinária, né? Entra nicotina, se transforma no fígado em cotinina e tem uma eliminação urinária. Então, você vê, 24% das crianças que vinham ao pronto-socorro, estou falando crianças de 0 a 5 anos, tinham nicotina no organismo. Tá? Se a mãe fuma, né, se o pai fuma, o nível é mais baixo. Se a mãe fuma, o nível é mais alto, porque a mãe está mais perto das crianças. Quanto mais gente fumando, maior o nível. Tá? Esse é um desenho de uma criança no nosso ambulatório. Ela estava usando cromoglicato, é uma criança do ambulatório de asma. Ela põe aqui aerolim só quando der crise, usa o Intal. Ela estava meio neurótica com o tratamento de asma dela, né? Mas ela põe no desenho dela, espontaneamente, um cigarro cortado e ela escreve: não fique perto do fumo, evite. Esse é o desenho de uma criança do ambulatório de asma, né? E aqui a gente tem a corrente primária, que é o que você coloca para dentro do seu pulmão, a corrente secundária, que é o tabagismo passivo. Você já tem uma corrente terciária, que é você fuma o que cai no mobiliário, a criança vem, põe a mão, leva a mão à boca, ela ingere nicotina depositada, tá? Então é a transmissão de uma corrente terciária, e já estão falando da corrente quaternária, que eu escutei uma aula e trouxe um material do Chatkin, que é um pneumologista lá do Rio Grande do Sul, falando o seguinte, veja, exposição pré-natal ao tabaco é um fator de risco para doenças pulmonares, principalmente na criança. A grávida fumante e a sua filha apresentam diferenças importantes nas regiões cromossômicas em relação aos nunca fumadores. Ou seja, hoje, fumar transmite geneticamente alguma coisa que vai ter mais doença respiratória na criança. Então, a exposição do fumo, do tabaco, ocasiona reprogramação epigenética de elementos reguladores genômicos. Se o pai fuma, a mesma coisa, ele pode ter alteração no espermatozoide, que vai levar a mais doença respiratória nas crianças. Então, a prevenção do tabagismo, ela tem que trazer benefícios para as várias gerações. Então, você tem aqui o tabagismo das avós durante a gravidez pode ter um impacto negativo na função pulmonar dos filhos. Isso é genética. A mãe não precisa fumar. Se a avó fumou, ela tem alteração de óvulos que vai transmitir geneticamente problemas respiratórios nas crianças. E isso é que eles estão falando. Outro trabalho, existe a associação da exposição de cigarro durante a gestação do futuro pai, mas não das filhas. Ou seja, tem alguma coisa sexo específico. Quer dizer, se o pai fuma, alteração de espermatozoide e vai levar alguma coisa para os filhos. Então, isso é epigenética hoje, né? Então, outro trabalho mostrando, as crianças tiveram risco aumentado de asma nos primeiros 6 anos de vida se as suas avós fumaram durante a gravidez da mãe desta criança, independente da mãe ter fumado. Putz, então estamos ferrados, né? No sentido de que eu luto para fazer os pais parar de fumar, mas já passou, porque eu tinha que ter mexido com os avós. Então, esse é um assunto bastante recente. Então, veja que o tabagismo materno não modificou essa relação. O problema vem das avós. Então, vem geneticamente, tá? Mais um trabalho. Pais que fumaram antes dos 11 anos têm risco de asma não alérgica em seus descendentes. Então, fumar deixa sua marca no genoma humano na forma de metilação do DNA, um processo que afeta os genes quando ativados. Então, a coisa está muito complicada. Vou mostrar para vocês como a droga está bem perto da pediatria. Quando você pergunta para o jovem, qual é a droga que faz menos mal? O que eles respondem? Álcool e maconha. Maconha vem em primeiro lugar. Tá? E aqui é um caso atendido no pronto-socorro do HU, criança de 15 dias convulsionando, foi reanimada, fez uma parada, foi reanimada no pronto-socorro, ficou na UTI neonatal 2 meses e acabou falecendo. Causa alta dosagem de cocaína na urina dessa criança de 15 dias.
Então, hoje, não dá para você fazer uma puericultura sem perguntar efetivamente se a mãe usa cocaína ou crack, porque mata a criança. É uma contraindicação de amamentação. Então, você teria que ficar 24 horas sem usar o crack para daí poder amamentar. Mas quem é dependente não aguenta. E esse aqui é um outro caso que eu atendi, 4 meses e meio convulsionando no pronto-socorro. O pai ganhou um sachê diz ele que era êxtase, dissolveu numa garrafa de água mineral para usar durante sei lá quanto tempo. A tia chegou, a mãe não estava, a criança chorando, fez a mamadeira da criança com essa água. Essa criança convulsionou 4 horas e meia aqui no pronto-socorro, não parava com nada. Então, a droga, em geral, está muito perto da criança hoje, né? E quando eu fui a um congresso lá no Rio de Janeiro, congresso de pneumologia pediátrica, eu fiz esse trabalhico aqui, dizendo o seguinte, eu perguntei para os pediatras e para os pneumopediatras, nestes anos e depois nos outros anos, qual é a miligramagem da reposição de nicotina? Para saber se eles tinham alguma ideia, né, da reposição de nicotina, do adesivo, a miligramagem. E é 100% de desconhecimento, igual aos não médicos que estavam no congresso. Ou seja, ninguém, pediatra, não sabia tratar o tabagismo, né? E hoje é a nossa luta, né? E as outras questões também, todo mundo desconhecia. Conheciam mais a bupropiona, tá? Mas você vê que é muito perto do conhecimento do leigo. Já ouviu falar da bupropiona? Ah, sim, tem, mas nunca usou. Então, o que acontece com o cigarro, já que nós estamos focando no tabagismo? Você tem uma dependência química, que é a nicotina. Ela causa mais dependência do que o álcool e do que o THC da maconha, 3 vezes mais. Então, é mais difícil parar de fumar do que... Então, eu tenho muito ex-alcoólatra que está tentando parar de fumar no ambulatório, né? Então, quando você acorda, o nível de nicotina está aqui embaixo. Você deu a primeira tragada, em 10 segundos a nicotina chega lá em cima. Começa a cair em 20 minutos e sobe, começa a cair e sobe, e assim vai o dia inteiro. Por que ele fuma aqui? Porque abaixo dessa linha ele começa a ter um saracutico, que é a falta da nicotina, né? Então é a abstinência, que é muito forte. Fica com insônia, irritado, frustrado. Eu tinha uma professora aqui da USP, enfisematosa, que ela dizia o seguinte: doutor, eu não consigo dar aula se eu não acender o cigarro. A aula não saía, ela não consegue se concentrar sem o cigarro, né? Então, a abstinência é muito violenta. Então, isso é dependência química. Tem a dependência psicológica. Então, por exemplo, muitas enfermeiras aqui, técnicas, já né, o time do HU está mais velho, então, elas não fumam aqui no hospital. Elas fumam em casa, quando chegam em casa. Então, a dependência química não é a mais importante, porque elas ficam sem fumar aqui. Mas chega em casa, sozinha, o marido já morreu, os filhos já foram embora, dá uma deprê e tal, aí fuma 10 cigarros das 6 horas da tarde até dormir, né? Então, tem uma coisa mais psicológica. Uma outra moça perguntou, doutor, ela falou assim, eu comecei a fumar, é uma moça de 25 anos, comecei a fumar quando meu pai estava morrendo de enfisema. Eu cuidei do meu pai. Eu dava banho nele embaixo do chuveiro, e ele fumava embaixo do chuveiro, punha ali a cabeça para fora, dava uma tragada, e então ele era um autodependente de nicotina. Eu comecei a fumar ali, meu pai já morreu faz 15 anos. Mas quando eu acendo cigarro, eu tenho meu pai perto de mim. Quer dizer, isso é aqui, né? Você não vai tratar isso com reposição de nicotina, né? E tem a dependência comportamental, que é o gestual. Um senhor idoso, ele casou com um broto, teve um filhinho pequeno, ele tinha 63 anos, e ele falou, doutor, o que eu vou fazer com as minhas mãos na hora que eu parar de fumar? Ele fumava 60 cigarros por dia, então ele fazia 600 movimentos de tragar por dia há 40 anos. Então a preocupação dele era essa, é o comportamental. E o cigarro eletrônico mantém essa dependência comportamental também. Tá? Bom, esse aqui é um nível de nicotina de um cigarro normal. A reposição de nicotina, o adesivo, olha, ele é uma reposição lenta de nicotina durante o dia.
e a pastilha de nicotina faz um pico em cima do adesivo. Então, são as duas coisas que a gente usa. O adesivo, cada cigarro tem 1 miligrama de nicotina. Você fuma um maço, você vai usar o adesivo de 21 miligramas. Se você fuma 2 maços, vai pôr 2 adesivos. O máximo que a gente chegou a pôr são 3 adesivos, tá? Para esse pessoal que é muito forte e dependente. E a pastilha, você deve usar no momento da fissura. Na hora da fissura, você faz um pico de nicotina pequeno, nicotina vai para o cérebro raciocina lá, pô, já fumei. E daí ele tem mais chance de controlar e de pular aquele cigarro, tá? Fora tem a nicotina em nebulização nasal, fora do país, tá? Isso aqui custa uma reposição de nicotina em torno de 70, 80 reais. É o preço de um maço por dia. Cada maço custa 10 reais. Se ele fuma um maço por dia, ele gasta 70 reais. Mas o fumante não compra remédio para parar de fumar. Muito difícil. E nós estamos agora sem a reposição de nicotina, voltou essa semana. Então, o Ministério mandou essa semana, mas ficamos aí quase 6 meses sem ter medicação, por causa do fim do governo, tal, não comprou remédio, o dinheiro foi para outros cantos, e aí não tinha reposição de nicotina. O que acontece nos grupos? Cai a frequência dos grupos, que o pessoal vem, você entrega uma caixa de reposição de nicotina por semana. Então, ele vem toda semana para ouvir a gente falar, ouvir a opinião dos outros, etc., né? Tá? Bupropiona, vocês conhecem melhor que eu. Os psiquiatras viram que o pessoal que usava a BUP para outros motivos parava de fumar mais facilmente, então ela ficou aí reservada para a ansiedade aí do fumante. Agora, não adianta, se o indivíduo está ansioso porque está parando de fumar, é uma coisa. Se ele é ansioso desde que nasceu, é outra coisa, né? Você precisa de ajuda. E aí a vareniclina, que foi a minha tese, foi feita com ela, deu exatamente igual a cessação com vareniclina e com reposição de nicotina. Como ela custa muito caro e não estão produzindo aqui no Brasil, né? Então a gente nem vamos pular aí, mas o custo seria esse, 1.600. Mas na época eu tive uma senhora que ia fazer uma biópsia da laringe, que ela tinha uma suspeita de tumor, que ela comprou a vareniclina, R$ 1.600, em 10 prestações no cartão, né? Quer dizer, essa tinha uma necessidade de parar de fumar, então ela foi atrás da vareniclina. A USP pagava a vareniclina para o seu paciente uspiano. A gente conseguiu isso, tá? Bom, o que acontece com o nosso ambulatório? É o nosso grupo antitabágico. Então, a gente tinha gente da USP que recebia a medicação, outros que recebiam a medicação, e tinha gente que comprava a medicação e tinha gente que não tinha medicação. Então, nós avaliamos aí a cessação, tá, disso. Mas o que acontece com o paciente? O grupo clássico para parar de fumar são 5 reuniões. Se o cara chegasse no meio do caminho, você falava, não, espera 3 semanas para entrar num novo grupo. E aí o que acontecia? 30% deles não voltavam. Então a gente mudou. Não, o cara chega para parar de fumar, ele entra no grupo naquele dia. Tá? Porque a hora que o cara quer, o drogado, vamos chamar assim, porque o tabagista não deixa de ser um dependente, a hora que ele quer é a hora que a gente tem que pegá-lo. E aqui a cessação na primeira reunião, segunda reunião, terceira, quarta e quinta. Quinta para frente. Então a gente viu que não dá para fazer só 5 reuniões. Então o nosso grupo é um grupo contínuo. Então, o pessoal fica 1 ano aqui, se quiser, ou até 2 anos. Tive um senhor que ficou 2 anos aqui. 2 anos sem fumar. Mas ele vinha, mas era um cara que era sozinho, morava num quartinho aqui por perto. Era uma terapia para ele vir aqui, né? E aí me veio a ideia de pôr esse camarada como voluntário no hospital. Porque no hospital ele não fuma. E ele passou a vir todo dia no hospital de manhã. Ele ficava na biblioteca dos funcionários. Ele beijava a minha mão, na época o Papa era João Paulo II, acho que ele tinha alguma relação aí, mas é muito interessante, depois acabou falecendo, né? Esse é um trabalho que eu fiz durante a pandemia, porque com a pandemia a gente não pôde fazer reuniões semanais.
Então, nós fazíamos o camarada vinha aqui uma vez por mês, pegar a medicação para o mês, e eu mantinha contato com eles via WhatsApp. E a cessação desse grupo aqui foi muito boa, 40% pararam de fumar. Então, trabalhar a longa distância também funciona. Depende da vontade do cara querer parar de fumar, percebe? Então, isso foi bastante interessante durante a pandemia, porque eu tenho contato com muitos grupos antitabágicos, muito pessoal que trabalha nessa área. Eu acho que esse aqui foi o único grupo que não parou durante a pandemia, porque nós inventamos esse sistema de o cara pegar medicação uma vez por mês e depois a gente manter contato via WhatsApp. Montava os grupos de WhatsApp, né? E aí o grupo passou a ser fechado só de uma via, tá? Quem fuma muito, 33% parte para outras drogas. Quem não fuma, pouca gente. Isso é muito antigo. Hoje a maconha já ocupa o espaço de primeira droga, tá? Mas quem fuma tem mais chance de partir para as drogas ilícitas. Essa semana eu fui falar sobre fentanil, aí não sei que rádio que era. E no outro dia eu fui falar na TV Alesp sobre crack. E eu desviei o assunto, porque ninguém começa a usar fentanil. Apareceu um fentanil lá no Espírito Santo. Mas ninguém começa a usar fentanil. Você fazer essa propaganda, né? Você está comunicando, opa, para quem vai usar, que chegou o fentanil, né? Então, você tem que desviar para fazer a prevenção de droga lícita, para evitar a droga ilícita, e não trabalhar no crack. Todo governo quer trabalhar na Cracolândia, e a gente vê que isso não funciona. Tem que trabalhar lá? Tem, mas tem que fazer a prevenção que ninguém faz. Esse aqui é um pouquinho de fake news sobre as drogas. Você veja como vem aumentando aí, a cada ano, fake news sobre droga. Então, eu fui falar aqui, por exemplo, na Fundação Casa. Fui falar sobre droga lícita. Eu entrei lá, que não é uma prisão, né? Eu entrei lá, tal, um dos internos falou, doutor, o que é esse negócio de droga lícita que você vai falar aí? Eu falei, droga lícita é aquela que você compra na padaria. Ele virou para mim e falou, não falei que crack era droga lícita? Então, hoje, a droga está muito perto de todo mundo, né? E essas propagandas, essas reportagens acabam descriminalização ou maconha medicinal, por exemplo, isso não existe. Ninguém fala do canabidiol, fala da maconha medicinal. Então, para o jovem, maconha é remédio, né? Uma história do narguilé, um pouquinho só. Nós fomos para Brasília. São Paulo se tornou ambiente livre do tabaco em 2009. O HU em 2005. Foi uma luta aqui. Arrumei muito inimigo aqui, porque o pessoal fumava em tudo que é canto. Tinha um oftalmologista fumava na última sala do corredor do ambulatório. Era um horror aquilo. Fedia o corredor inteiro, né? Enfim. Fomos para o Brasil. O Brasil só se tornou ambiente livre do tabaco em 2014. Demorou 5 anos. O ministro da época, que era o Padilha, ministro da Saúde, ele retardou a regulamentação da lei 5 anos. Eu já perguntei para ele por quê, mas ele nunca me respondeu essa história, né? E aí, o que aconteceu? Nós estávamos indo para Brasília em 2012 para discutir com o ministro por que a lei lá não entrava para Brasil, né? Se São Paulo já tinha diminuição de infarto e derrame na cidade de São Paulo, trabalho do INCOR. Então, fomos lá e foi lá a mulher do Chico Anísio. A mulher do Chico Anísio, esqueci o nome dela, não sei o que, de Paula. Enfim, ela foi a última esposa dele. Ele casou 7 vezes e ele diz, eu faria tudo de novo, só não fumaria. Né? Porque tem um vídeo dele falando isso, que ele morreu de enfisema pulmonar, tá? E ela pegou o final da vida dele, então ela estava emotiva, e a ONG lá captou a mulher do Chico Anísio para ir falar com o ministro. E aí, na saída, fomos jantar, ela estava chorosa, fazia 3 meses que ele tinha morrido, eu puxei conversa, o que a senhora está fazendo, trabalhando aonde? Não, eu trabalho na Globo, eu assessoro a novela Salve Jorge, é uma novela que vai ter uma parte na Turquia. Eu falei para ela, então vai ter narguilé na novela? Já compramos 40. Mas pera,
uma hora de narguilé, são 100 cigarros consumidos. A senhora veio falar com o ministro que o cigarro matou o teu marido e vai pôr narguilé na novela da Globo? E nunca mais vi essa mulher. 6 meses depois, voltamos a Brasília para entregar pizza para o ministro, porque nada tinha acontecido. E vem alguém na minha orelha e cochicha: você viu que não teve narguilé na novela? Ela conversou com a Glória Pérez, que era autora da novela, aquela que teve a filha assassinada, e ela tirou os personagens que fumariam narguilé na novela. Então, isso é um exemplo que a gente chama de aconselhamento breve. Eu acho que conversei 5 minutos com essa mulher, né? Mas conseguimos tirar um narguilé. Tinha narguilé só na decoração, mas não o personagem fumando. Tá? E aí veio o cigarro eletrônico. Essa é a primeira geração do cigarro eletrônico. Você vê uma pilha, um chipzinho e uma ampola de nicotina líquida. E quando você puxa aqui, acende a luzinha na frente, para manter a ideia do comportamental, como a gente fala. E aí veio as outras gerações de cigarro eletrônico, tá? E a propaganda disso foi para o jovem. O que houve? A ideia do laboratório era, não, isso é para o cara que fuma e não consegue parar de fumar, melhor fumar o cigarro eletrônico. Mas a propaganda nos Estados Unidos foi feita dentro das escolas de ensino fundamental e médio, patrocinando o acampamento de verão dos jovens americanos. Então, aí houve um boom de cigarro eletrônico, todo mundo usando, e aí veio as doenças do cigarro eletrônico. Então, o Juul Vapor foram lançados aqui em 2015. Essa empresa avalia 16 bilhões. No ano passado, os Estados Unidos multou essa empresa em 485 milhões de dólares, mas o valor da empresa, isso é fichinha, essa multa. E ela continua produzindo o mesmo material, percebe? Então, houve então uma epidemia de dependência de nicotina, tá? Com o uso do cigarro eletrônico. Olha só a reportagem do jornal. Jovem com 15 anos. Ele disse: eu estava vendendo minhas roupas, eu estava fazendo tudo para conseguir dinheiro para comprar o cigarro eletrônico. Por quê? Isso a gente só via com droga pesada. Você não via isso com cigarro normal. Mas o cigarro eletrônico chega a ter até 15 vezes mais nicotina do que um cigarro normal. Então, a dependência é muito maior. Tanto que o tratamento de reposição de nicotina com cigarro eletrônico muitas vezes não funciona, porque o nível de nicotina do cigarro eletrônico é muito mais alto. E aí, o que houve? Milhões de estudantes usando o cigarro eletrônico, começou a ter problemas, e até dezembro de 2019, 67 mortes em jovens e transplante pulmonar. Aí o que aconteceu? Perdeu-se o controle, porque a doença inflamatória do cigarro eletrônico é muito semelhante à doença inflamatória do Covid. Então, em dezembro de 2019, começou o Covid. Então, perdeu-se um pouco o parâmetro de ver se aquilo era do Covid ou era do cigarro eletrônico. O que a gente sabe é que fumar aumenta 14 vezes a chance de uma evolução de uma má evolução do Covid. Então, eu diria que não é só máscara, álcool gel, é máscara, álcool gel, evitar aglomerações e parar de fumar. 14 vezes mais chance de ter uma evolução ruim. Aí fizeram cigarro eletrônico sem nicotina, né? Os jovens falam isso: não, mas eu estou fumando sem nicotina. Então, o propileno glicol, que é o que tem ali no material para vaporizar a nicotina, ele causa irritação respiratória. Você tem o glicerol, que cancerígenos, e você tem ferro, alumínio e níquel, que causa fibrose pulmonar. Então, não tem saída. Com nicotina ou sem nicotina, esse troço é perigoso. E aí vem, você tem mais asma, você tem mais DPOC, e você tem danos imediatos de inflamação pulmonar, e você tem danos a longo prazo, que é o que ocorre aí também. Isso aqui eles estavam comparando com o Covid. Né? Quer dizer, quem tem a doença pulmonar causada pelo cigarro eletrônico vai ter todos os problemas que o Covid dá também. Tá? E aí, o que aconteceu? Isso aqui é uma aula do Congresso da América Latina de Tórax, né?
onde esse camarada aqui, ele trouxe isso aqui, ó, 5 vezes mais provável Covid entre usuários de cigarro eletrônico. 7 vezes mais provável entre usuários duplos de cigarro eletrônico e cigarro comum. Ou seja, precisa tomar cuidado porque a coisa é violenta. E o que a gente tem? Adolescente, trabalho mexicano, adolescentes que começaram com cigarro eletrônico, em pouco tempo eles estão usando cigarro comum. Então, quem usa o cigarro eletrônico acaba fumando os dois, a grande maioria. Tá? Então, isso está fora. E aí, os Estados Unidos, na época, o Trump combateu um pouco, queria tirar o sabor do cigarro eletrônico. Lá é tudo a nível estadual. O sabor mais vendido lá é o de manga, nem manga tem lá nos Estados Unidos, né? Mas é o sabor mais vendido. E, na verdade, se luta. E aqui no Brasil, a Paraíba, eles proibiram o uso de cigarro eletrônico em ambientes públicos. Então, a Paraíba está aí na frente, aí, nessa questão de tentar combater o cigarro eletrônico. Né? Hoje você compra isso em qualquer lugar, qualquer banca de jornal tem. Só no dia 31 de maio é que a gente vai ver uma reportagem da Polícia Federal indo lá e pegando cigarro eletrônico nas bancas de jornal, porque é o Dia Internacional Sem Tabaco. É uma data aí que bastante visada. Tá? Depois, esquece. Esse cigarro eletrônico, ele está vindo, a importação não vem pelo Paraguai, vem pelo Suriname. É uma outra via de importação que está surgindo de coisas desse tipo. Tá? Eu não entendia nada de maconha, só vou falar um pouquinho, porque a maconha é fumada também. Né? E no cigarro eletrônico pode entrar a maconha também. Então, eu não entendia nada de maconha. Então, eu fui a um congresso de maconha da ABAD, Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. E lá foi falar o Ferguson. O Ferguson é um psicólogo da Nova Zelândia, pesquisador da maconha, já não sei se ele está vivo ainda, mas eu vi que esse congresso foi em Búzios. Então, Búzios é excelente para um congresso de maconha, porque você tem a parte teórica e você tem a parte prática no final do dia, né? Então, eu comecei a reconhecer aí a maconha. E o que fala o Ferguson, os trabalhos dele? Veja, quem nunca usou maconha, 14% de abandono escolar na Nova Zelândia. Quem usou mais de 100 vezes, 80%. É muita diferença. Quem conseguiu entrar na universidade? Quem nunca usou maconha, 40% entrou na faculdade. Quem usou mais de 100 vezes, só 11%. E quem foi muito bem na faculdade? Quem nunca usou maconha, 40%. Quem usou mais de 100 vezes, 8%. Maconha lesa o cérebro. Maconha lesa a memória. É uma lesão irreversível. Eu dei uma palestra na cidade, aí o cara perguntou, doutor, eu estou limpo da maconha há 5 anos. Quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal? Eu tive que falar para ele, cara, não vai voltar. Você vai ter que se virar desse jeito. Então, a maconha é lesão. Agora, falar de surto psicótico para o jovem, ele nunca viu, isso aí está longe, está fora. Mas você falar para o jovem, você conhece algum nóia? Toda a família tem um nóia. Né? Todo grupo tem um nóia. O nóia ele conhece. Nóia é o cara que usou maconha, tem uma certa lesão, ele não vai bem nos estudos, o casamento não vai bem, o emprego não vai bem, está sempre, né? Então, o nóia eles conhecem. Então, isso é o Valentim Gentil, que era da psiquiatria da USP lá, né? E ele dizia isso, como não há meio confiável para detectar vulnerabilidade específica e não existe tratamento eficaz para psicose, é melhor evitar a maconha, porque você não sabe quem que vai ter. Agora, se você tiver antecedentes familiares de doença psiquiátrica, não use a maconha, porque a chance dela exacerbar e antecipar o surto psicótico é muito violento. E ter surto psicótico com 18 anos é diferente do que você ter com 30 anos. Cérebro está em formação. Né? Isso aqui, quando pergunta para o jovem, qual é a cidade onde a droga é liberada? Eles falam Amsterdã. Então, estou aqui em Amsterdã, uma janela, meu filho morou lá 5 anos, fui lá, ele me mostrou lá os 4 pés de maconha no terracinho ali para tomando sol no inverno. Tá? Lá você pode experimentar maconha nos coffee shops, mas eles não têm essa ideia mais do turismo da maconha.
Eles estão fechando os coffee shops. Esse aqui é o mais antigo, abriu uma escola de inglês perto dele, não pode ter coffee shop perto de escola. Fecharam esse coffee shop. Então, eles estão fechando, já fecharam 50% dos coffee shops. Então, Amsterdã não é aquilo que o pessoal pensa. É uma cidade liberal, mas tem muitas regras. Então, proibido fumar onde você vai pegar a balsa ali, na universidade, álcool está proibido, não é que nem aqui, que o centro acadêmico vive vendendo brigadeiro de maconha e cerveja, né? E é proibido o álcool na universidade, né? E você tem zonas livres de álcool. Ia ter uma parada gay em Amsterdã e eu fotografei isso aqui, olha. Multa se você jogar 140 euros de multa se você jogar lixo na rua. 95 euros se você beber na rua. E 140 euros se urinar na rua. Já pensou Vila Madalena aqui? Nós vamos ficar ricos, porque tudo acontece, né, no carnaval, né? Mas lá tem regras, e as regras são cumpridas. Eu vi a polícia paisana pegar 2 caras lá num pub, onde ele está... Então, lá, por exemplo, a maconha você pode usar lá no coffee shop, como eles chamam. Mas nos bares, não. Nos coffee shops não tem bebida alcoólica. Mas nos bares, sim. Então, a mistura da droga potencializa tudo, né? Então, eles têm umas regras fortes, né? E são cumpridas. Bom, terminando. Esse foi o primeiro trabalho que eu vi de aconselhamento breve. Essa enfermeira fez 5 ligações telefônicas para esse grupo, e aqui é o grupo controle, e ela conseguiu 32% de cessação do tabaco com 5 ligações telefônicas, uma a cada mês. E o álcool foi 18% a cessação, com 5 ligações telefônicas. Eu achei muito alto isso. Então eu pensei, puxa, se eu fizer na puericultura 5 aconselhamentos breves para uma mãe fumante, eu vou conseguir 30%, posso conseguir 30% de cessação. Trabalho em escola, 6 meses de intervenções, 19% reduziu o tabagismo, 67% o álcool, 50% drogas ilegais. Então, aconselhamento breve está na literatura e é isso que a gente tem que fazer. Eu estou aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, passei 2 dias lá, eu abandono aqui e vou fazer os meus projetos independente de qualquer coisa. Isso, para mim, é prioridade. Então, meus colegas já sabem disso e a gente se ajeita. E aqui eu estou treinando a equipe médica e de professores de Santa Cruz do Rio Pardo durante 2 dias, falando, dando aula, mostrando, aconselhamento breve, etc. Quando eu voltei, 2 dias depois, começa aqui, ó, já iniciamos o aconselhamento breve no CRAS, iniciado o aconselhamento breve na escolinha de esporte, e assim vai. Então, foi muito positivo esse trabalho, tá? Isso aqui é Erechim, Rio Grande do Sul. Eu tive lá em 2017, e a professora Fernanda, que está aqui em algum canto, ela é uma fisioterapeuta que continua fazendo o trabalho. Então, você vai a uma cidade, lança semente, e o trabalho continua se você tiver alguém afins de tocar esse trabalho, tá? Então, Erechim, Rio Grande do Sul. E aqui eu estou fazendo uma live. Esse ano eu fiz uma live para eles, com todo mundo assistindo, tal, foi muito legal. Aqui é uma escola pública. O teto ainda não tinha microfone, mas tinha um professor interessado no assunto, tá? Então, eu levei todo o material que a gente tem do Dr. Bartô, você vê que está cheio aqui. Conseguimos que esse pessoal se comportasse ali, tá? E foi muito interessante. Só que é difícil manter esse trabalho na escola pública, né? E coisas pontuais não têm efetividade. Precisa ter alguém que continue. Aqui, escola de aplicação da USP. A escola de aplicação da USP tem um professor de matemática, que é o professor Hernani, que ele trabalha com um projeto de prevenção de drogas na escola de aplicação. Ele é professor de matemática, mas ele tem um trabalho que é muito conhecido aí nessa situação, tá? Então, aqui, para ter uma ideia aqui da nossa experiência aqui no ambulatório. A mãe desta criança chegou e falou, mandou uma carta para o professor de matemática dizendo, eu
meu filho tinha 9 anos, começou a frequentar o HU. Esse garoto aqui, ele tinha 9 anos, começou a frequentar o HU. Cada vez que ele vinha aqui, ele pegava um livreto do Dr. Bartô na mesa do médico. Porque o diabo do médico não dá o livreto, não faz o aconselhamento breve. Mas ele pegava os livretos que estavam em cima da mesa. E começou a ser um distribuidor de livretos. Ele tem 15 anos, e a mãe falou, o Flávio, meu filho, queria conhecer o Dr. Bartô, tal, porque ele é fã do Dr. Bartô. Esse personagem criado para criança, né, tem uma efetividade. Então ele veio aqui, nós nos conhecemos, ele estava emocionado, quase chorou, foi uma coisa assim muito forte. E aí dei o livro 12 Passos para ele, e eles são do Peru, e eles estão traduzindo os livros para o espanhol. Então, no site do Dr. Bartô já tem tudo em inglês. Eu fiz uma apresentação para a Organização Mundial de Saúde, e tem os livros agora em espanhol. Então, para ver que a coisa, né, é difícil você medir a efetividade desse projeto. Discuti até com o Lotufo uma vez, como eu poderia medir isso. Ele falou, esquece, não dá para medir, é difícil, vai ter críticas de qualquer jeito, continua fazendo seu trabalho social, porque... Então, é isso que a gente está fazendo. Esse aqui é um pôster apresentado no Congresso da LAT, onde você tem tudo aqui, todo o material que a gente tem, era um pôster, então você clicava em alguns lugares, você ia para o vídeo, ia para o livreto e tal, e nós ganhamos uma menção honrosa com esse trabalho lá na área de tabagismo. Então, concluindo, fumar não é uma questão de hábito, fumar é uma questão de óbito, né? E é uma doença grave, como muitas que a gente tem, mas a gente precisa tratar. Então, acho que o clínico também deve tratar, o pediatra deve tratar o tabagismo, né? Não só encaminhar, porque o fraco dependente você vai conseguir tratar. O médio e forte dependente talvez precise de um grupo, né? Uma terapia mais perto. Eu vou pôr só o nosso site ali, para mostrar para vocês o que nós estamos fazendo agora, dentro da área médica e da área das escolas. Então, esse é o site. É isso aqui, ó, drbartô.46graus.com. Então, você tem o trabalho nas escolas e você tem o trabalho na área de saúde. Vamos clicar aqui. Tem explicação do trabalho, pode descer. Tem bastante material aí que ou os professores ou os médicos podem acompanhar. Tem palestra de Nalva, eu falando. Todos os livretos, para um pouquinho aqui. Os livretos, esse aqui é de tabagismo passivo, esse é tabagismo ativo, esse é álcool para criança, os outros são trabalhos sociais. E para o adolescente, narguilé, tem o cigarro eletrônico e tem a maconha. Tá? E aqui os vídeos. Vamos passar um vídeo aí só para vocês verem. Pode descer naquele vídeo lá. A gente faz o quê? Eu tenho pessoas fazendo, antes das suas reuniões clínicas, elas passam um vídeo de aconselhamento breve. Para quê? Lembrar o médico do aconselhamento breve. Percebe, não? Então, toda semana eu tenho gente em Jundiaí fazendo, faculdade de Jundiaí, faculdade no Nordeste fazendo isso, tem no Amazonas fazendo isso. Eu não consigo fazer isso na Universidade de São Paulo. Não consigo. Tá? Na pediatria, eu estou falando, no Instituto da Criança. É impressionante, a gente consegue coisas fora, mas na casa da gente a gente não consegue. Esse é um vídeo, só para vocês terem uma ideia dos vídeos, tá? Meu nome é Vilma, eu trabalho na reitoria. Fumava quantos cigarros? 15 cigarros por 15 dia. cigarros por dia. Qual foi a gota d'água para você parar de fumar? Foi depois de ter assistido o coral. Esse coral cantou no MASP, antes de uma apresentação de teatro no MASP. Aproveitem enquanto é tempo e largue de fumar. Estamos aqui hoje por causa do cigarro. Tinha largado de fumar há 22 anos. Depois de 22 anos apareceu um câncer na laringe. E o que tocou meu coração foi quando um deu depoimento e disse que a gente ainda tem a oportunidade de ter a nossa voz.
E como eu adoro conversar, adoro cantar em casa, aquilo mexeu comigo e eu fiquei sem fumar. Até hoje eu não coloquei nenhum cigarro na boca depois disso. Saibam de vez por todas que o cigarro é um veneno. Lugares. E estamos tentando ampliar isso daí, né? Para lembrar o médico que o aconselhamento breve deve ser feito. Eu atendi um senhor, veio parar de fumar no ambulatório. Por que o senhor veio? É que o cardiologista falou para eu não voltar na consulta dele enquanto eu não parar de fumar. Essa foi a orientação, né? Então, a gente precisa aprender a lidar um pouquinho com isso, tá? Tem esse material, tá? O livro Álcool, Tabaco, Maconha é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse livro, 12 Passos, o AA tem os 12 passos para tirar o cara do alcoolismo. Narcóticos Anônimos tem os 12 passos para tirar o camarada das drogas. Então, nós montamos aqui os 12 passos para a família não entrar nas drogas, que é a prevenção. Isso tem sido distribuído, isso é patrocinado por um médico aqui do hospital, não sou eu, tem mais um cara, e tem uma pessoa que, quando vai ao consultório, ela teve um filho que morreu por drogas, tá? Ela me dá um cheque para eu poder imprimir todo esse material. Então, eu tenho conseguido imprimir esse material sem custo, tá? E nas escolas públicas eu distribuo. Esse material dos livretos, os 12 livretos, esses 12 passos, está sendo impresso pela Prefeitura de Curitiba. Então, isso vai para a rede escolar de lá. E SESI de Goiás imprimiu. Quando eles imprimem, eu autorizo imprimir, eles me dão 20% do que eles imprimirem para eu poder custear, vamos dizer, distribuir gratuitamente esse material. Então, a gente tem conseguido manter esse projeto e a ideia é estimular esse assunto dentro da área médica, né? E, se vocês puderem, antes das reuniões de vocês, passar um vídeo, tem álcool, tem coisa bastante interessante, aí pode fuçar aí que tem coisa legal, tá? Diga. João Paulo, parabéns pelo seu trabalho brasileiro e mundial. À distância eu acompanho e sempre fico impressionada. Eu tenho uma curiosidade, João. A gente faz muita avaliação na ponta, né? O usuário, vamos ajudar o usuário, parará. Alguém já fez pesquisa com quem inova lá na empresa que produz o cigarro, eletrônico ou não? O sentimento dessa pessoa, por que ela inova essa área? Eu sei que a gente vive num planeta onde a lógica econômica é que manda, mas eu tenho essa curiosidade faz tempo, sabe? Porque tem gente inovando, tem gente lá na bancada fazendo pesquisa. Veja, a coisa é puramente financeira, né? A gente sabe disso. O álcool, por exemplo, uma irmã mora nos Estados Unidos, ela é casada com um cara, ele joga tênis com o filho do dono da Ambev, e eu mandei o projeto para ela, que mandou para o marido, que mandou para esse cara, e ele falou, e eu batendo álcool para menor de 18. Né? E aí eu pedi, vocês não querem patrocinar um bruta projeto de prevenção para, né? E ele falou, o seu raciocínio é igual da minha empresa, né? Álcool menor para 18 não, tal. Só que eles não tiram a propaganda da mídia em horário de criança ver televisão. O filho do Gabriel aqui, do berçário, perguntou para o pai, o que é ser brameiro? Porque a propaganda era o Ronaldo Fenômeno dizendo, o meu sucesso é porque eu sou brameiro. Percebe? O mal que isso faz, né? Então, ele foi pesquisar, provavelmente ele viu o livro Álcool, Tabaco e Maconha são drogas pediátricas. E ele falou, não podemos trabalhar junto, tal, acabou. Porque álcool não é droga para eles, né? Então, a coisa é puramente financeira, a gente sabe disso, e está se repetindo, né? Então, é uma luta
violenta. Só vou mostrar uma coisa para vocês, porque quando você vai fazer uma palestra para 800 alunos de uma escola pública, eu apanhei muito até encontrar uma técnica, né, de entreter essa turma. Por exemplo, eu peço, quem tem R$20 aí e tal? Então, o aluno vem, eu tenho R$5, vai. Eu pego o dinheiro, ponho aqui dentro da carteira e falo, o que você ia fazer com esse dinheiro? Ele fala assim, eu ia comprar um pão de queijo no recreio. Tá bom, mas só que se você tem a opção de comprar ou um maço de cigarro ou comprar um pão de queijo. Se você comprar um cigarro, o que acontece? Você queimou o seu dinheiro. Acabou. Né? E aí a gente tem uma série de mágicas que a gente faz durante a palestra para entreter os caras e tem sido um sucesso muito grande, né? Então, tem maneiras da gente trabalhar essa questão, né? Então, é mais por aí. Mas a coisa é puramente financeira. Quem trabalha nessa empresa é questão financeira e não tem por onde, tá? Vou falar da... Eu queria saber de você. Quando eu fazia ambulatório, eu falava para os meus amigos assim, olha, quem quiser parar de fumar, eu atendo e lá no HU, fora do horário, coisa, e eu tive muito poucos amigos que se prontificaram a fazer um esqueminha, né? Eu ia lá, fazia consulta, examinava, prescrevia bupropiona, para alguns eu dava o PET de nicotina, que eram pessoas que tinham dinheiro para comprar. Mais perto. E, assim, a princípio, a coisa é bonita. Entendeu? Funciona. Mas, com o tempo, volta. Né? E aí eu fiquei muito triste com isso, porque eu vi que a recidiva é muito grande. Basta um indivíduo bater o carro, ficar nervoso, ou perder alguém da família, aquela coisa. Aí desconta. A recaída é emocional, a maioria das vezes. Né? Existe uma... Porque aí eu fiquei sabendo, meio de orelhada, que assim, o sucesso não passa de 5%. Não, o sucesso de cessação gira em torno de 30% a 50%. Depende do grupo. Prazo. Não, é 1 ano sem tabaco. A gente considera livre 1 ano sem tabaco. Mesmo assim, 3, 4, 5 anos depois, o cara pode ter recaída. Então, a gente trabalha muito essa ideia. Como é que os alcoólicos anônimos trabalham o alcoolismo? Eles também, não dê o primeiro trago. Porque se você tomar o primeiro, você vai tomar todas. Eles sabem disso. E a gente trabalha, não dê a primeira tragada. Porque se você der a primeira tragada, a nicotina desperta todos os receptores de nicotina, no dia seguinte você está fumando tudo de novo. Isso é comum. Então, num grupo, ontem eu tinha 12 pessoas aí, que voltou a medicação, eles estão voltando. Eu tinha 3 recaídas. Mas o que você faz com o diabético, que chega descompensado no pronto-socorro porque ele parou de tomar insulina? Você manda ele embora para casa? Não, você começa tudo de novo. A pergunta não é para desistir. Lógico. Exatamente, não esse é o ponto. É só para saber qual que é... A gente, quando vai jogar, né, você tem que entrar no time, você tem que entrar no campo para ganhar, não é para perder. Mas você sabe que a chance de perder, às vezes, existe. Então, eu queria ter essa informação. Por isso, trabalhar prevenção. Eu acho que é mais fácil não entrar do que você sair. Né? Esse é o ponto da história. E não é só o cigarro, né? O cigarro é a primeira droga que vai fazer lá para frente, e assim vai, né? Então, acho que a gente não pode desistir. Agora, a gente trabalha muito nisso. Não dê a primeira tragada. A gente explica os problemas emocionais, arruma outro jeito de trabalhar. O cigarro acalma, ele tem esse poder, né? Ele é um calmante, então muita gente usa isso como terapia, né? Eu estou nervoso, fumo. Estou triste, fumo. Estou alegre, fumo também. E aí vai, né? Esse é... Eu tenho estudado bastante essa questão de mudança comportamental, né? Para ajudar os pacientes. E eu vejo, Fernando, essa questão da recaída como parte do tratamento, para tudo. E a gente precisa explicar, porque muitas vezes eu falo para o tabagista, olha, vamos parar de fumar.
Olha, doutor, já tentei de tudo, nem adianta, porque eu tive recaída. Mas recaída é parte, né? Vamos começar de novo. Eu te dou um exemplo do obstetra. A gestação é um momento ímpar para a mulher parar de fumar, ou, pelo menos, diminuir drasticamente o consumo. O obstetra não gasta 1 minuto para dizer para ela, escuta, quando nascer a criança, não vá matar a saudade do cigarro. Porque nasce a criança, ela fuma, e aí você tem volta tudo. Né? Quer dizer, a prevenção da recaída tem que ser trabalhada também. Isso é que a gente faz. Por isso que no grupo tem muita gente que já parou de fumar há muito tempo. Eles ficam vindo uma vez por mês, assiste a gente transmite pela televisão o grupo, tal, e assim vai. Mas a recaída faz parte. Vou dizer aí que 30% tem recaída, né? Só mais uma. Isso aqui é o cigarro. Como você faz? Eu ensino as crianças, olha, pega o cigarro da tua avó, joga na privada, dá descarga e sai correndo. Como ela é enfisematosa, ela não vai te pegar, pode ficar tranquilo. Né? Ou pega o cigarro e põe aqui. Põe aqui na mão. Né? Aperta bem. Aperta bem. Dá um soprão. E ele desaparece. Certo ou não? Então é isso que a gente faz no sentido de estimular. Eu tenho uma senhora que senta na primeira fila do grupo, que ela quer descobrir como é que eu faço isso, mas ela vem no grupo só para saber como é que eu faço. Então a gente vai brincando, mas vai, né? É um assunto sério, mas a gente tem que ter essa habilidade, né? O máximo. E João, o grupo do HU é aberto, né? O grupo do HU é aberto, ele funciona na UBAS. Quando ele começou era só para USPiano. Eu tinha ordens superiores de só atender USPiano na UBAS, mas como eu sou um cara rebelde de natureza, eu atendo todo mundo que chegar lá e é um grupo aberto para quem quiser. O remédio é dado hoje pelo Ministério da Saúde, então é para todo mundo. Agora, a gente dá o remédio para quem está no grupo. Terça-feira, às 9 horas da manhã. Tá? É só chegar, não precisa, faz matrícula na hora, a gente facilita tudo, porque senão o cara dependente, qualquer empecilho que você puser, ele pula fora, né? E a gente atende na hora que ele chegar, se for depois, eu converso, e aí vai, né? É esse mecanismo, tá? Todos João, eles. desculpa, eu não sei se você já tinha falado, eu cheguei mais. Mas eu só fiquei curioso numa coisa assim. Aqueles programas que eu acho que uma vez eu vi, acho que até no Canadá, não era sobre tabagismo, era sobre álcool, assim, entendeu? Mas você fazer do mesmo jeito que você tinha aplicação de droga supervisionada, mas pegar principalmente para moradores de área livre e fazer a administração de álcool supervisionada para tentar... Porque também álcool, você tem um problema super grave da abstinência, né? Também você faz o cara parar de beber de uma hora para outra e entra na abstinência, né? Então... Eu queria quando eu ouvi isso, eu fiquei super confuso, eu até achei interessante, mas eu queria saber a tua opinião, assim, entendeu? Não sei se... Veja, tem gente que consegue parar, a minha experiência é com cigarro, né? Eu não tenho experiência com outras coisas. O que eu tenho, o que eu faço é orientar. Por exemplo, eu passava esses vídeos no ambulatório de pediatria, na sala de espera. Esse material fica na sala de espera, as mães podem pegar os livretos, etc. E veio um pai ali e falou, doutor, meu filho está com problema de droga, o senhor que é o médico das drogas? Não sou medo das drogas, né? Então... Uma droga de médico. Então, e aí ele falou, eu perguntei, meu filho está com problema, eu falei, que idade tem seu filho? 35 anos. Eu não sei lidar com álcool, com crack, mas eu sei fazer uma consulta de dissuasão de uso de droga. Será que esse cara conhece os riscos? O adolescente, ele ainda não está nesse ponto desse cara de 35 anos. O adolescente, eu consigo dissuadi-lo do uso das drogas, né? Sem remédio, sem nada. Embora eu use aí, já peguei adolescente, fumava 40 cigarros por dia. Estou pegando no consultório agora cigarro eletrônico, dependência de cigarro eletrônico, né? Com 16 anos de idade. Bom, o álcool, aí eu faço uma consulta de orientação para essas pessoas, aonde ela pode ir.
Então eu abro o computador, olha, tem o alcoólico, qual é o seu bairro? Está aqui, o Alcoólicos Anônimos funciona na igreja tal, em tal horário. Ou o Narcóticos Anônimos, ou o CAPS AD Butantan, que é novo, ainda tem vaga. Então eu consigo, o CAPS me manda tabagismo e eu mando os drogados lá para eles, entendeu? Não. Então eu sei orientar onde o CAPS, porque o cara não sabe onde ir, não sabe o que fazer, né? Então esse tipo de coisa é o que a gente faz. Agora, no tabaco, poucas pessoas param de uma vez. Então, você para aos poucos, né? Você para aos poucos, você vai diminuindo. Então, a técnica não é pôr adesivo. A técnica é ele entender que ele é um dependente de nicotina, um dependente de droga. Primeira coisa é essa, ele tem que reconhecer, que é o que funciona nos Alcoólicos Anônimos, você tem que reconhecer que você é um dependente. E aí a técnica é você afastar o cigarro de você. Então eu faço outra mágica lá, ponho um negócio, pessoal, eu recolho o cigarro do pessoal e depois faço o cigarro desaparecer. Porque se ele tiver com cigarro, depois de 1 hora de aula lá, ele vai sair e vai fumar. Eu já peguei enfermeira que queimou a mão, porque quando eu vim entrando, ela estava fumando, ela escondeu o cigarro e queimou a mão, né, para não mostrar para mim que ela estava fumando. Quer dizer, é um troço de louco, né? Mas, então, você vai diminuindo aos poucos. Cada um tem a sua técnica, entendeu? Não. Por exemplo, a mulher que o gatilho dela era o trânsito. O que ela fez? Ela pegou, pôs a bolsa dela no porta-mala. Quando parava no trânsito, não tinha cigarro. Você tem que afastar para quebrar essa. O outro, ele comprava cigarro no posto de gasolina. Quando ele descia do carro para ir pagar lá no caixa, tinha um outdoor lá. Pá, ele pegava, comprava o cigarro. Falava, cara, põe gasolina num posto que você pague dentro do carro. São estratégias que vão surgindo para o cara desmamar, entendeu? Super individual, né? É, super individual.